Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Loper Villanueva. Desde já agradeço uma doação que recebo. E continue me ajudando nessa empreitada para a versão dos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu recentemente me deparei com um Instagram de um conhecido meu aqui de Belém do Pará e que é muito alinhado à Fraternidade São Pio X. E ele escreveu alguns comentários sobre a invalidade da excomunhão do Papa. Eu acho interessante como esse pessoal não se dá conta da gravidade de desobedecer um pedido do próprio Santo Padre no que diz respeito à quebra da hierarquia eclesiástica. Parece que esse pessoal perdeu um pouco a noção da realidade. E eu confesso que eu fiquei um tanto indignado com as declarações dele. Eu não tenho nada pessoalmente contra ele, inclusive já sentei várias vezes para conversar. Mas o que me parece é que esse pessoal está tão aliado da realidade, assim, existe um alinhamento tão maluco da realidade, que esses cidadãos se acham realmente os guardiães da tradição contra o modernismo da Igreja Católica. E malgrado isso, esse sujeito leu meu comentário e tentou me depreciar dizendo que ninguém me leva a sério, e não sei o quê, a minha opinião, ninguém me leva a sério e tal, e que na verdade eu sou um neomodernista. Eu fiquei até pensando assim, meu Deus do céu, esse pessoal inventa todo tipo de rótulo para querer depreciá-lo, né? Se o pessoal não te chamar de comunista ou de fascista, agora você tem o chamado neomodernismo. Eu não sei nem mesmo o que significa isso. Seja o que for, na lógica dele, como na lógica de inúmeras pessoas que são envolvidas com a Fraternidade São Pio X, se você defende um posicionamento do Papa de preservar a autoridade e a incolumidade da hierarquia da Igreja, então logo, evidentemente para efeitos legais, você é neomodernista, porque, claro, você também defende o Concílio Vaticano II, e o Concílio Vaticano II é modernista. Então logo também existe aqui todo um círculo vicioso sem fim, em que na prática você é preso numa armadilha retórica que, por um lado, ele declara publicamente: eu amo o Papa, mas por outro lado, ele diz: o Papa é modernista. Vai entender esse tipo de raciocínio. Me desculpa, mas esse raciocínio é tremendamente sem vergonha, para dizer o mínimo. Lamento dizer, eu não sei se esse sujeito vai me ouvir, mas eu digo, meu caro, você não ama porcaria nenhuma de Papa, você ama uma entidade chamada Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Tanto é verdade que você tomou partido dessa fraternidade. Segundo ponto, deixa eu te falar uma coisa. Sabe que o problema da Fraternidade São Pio X, quando fala do termo tradição, é que vocês transformam a tradição numa ideologia. O que é a verdadeira tradição e a tradição transformada numa ideologia? A tradição propriamente dita, no sentido católico da palavra, é um conceito orgânico. Não existe, como vocês fazem, essa tradição dissociada do ambiente pela qual essa tradição foi gerada, que é da própria igreja. Da feita que vocês criam um universo à parte e vocês acham que macaqueando a missa tridentina, macaqueando alguns aspectos do passado católico e achar que isso é tradição, lamento dizer, isso não tem nada de tradição. Vocês não são muito diferentes daqueles abestalhados que aparecem no Instagram vestidos de, sei lá, de pessoas da Belle Époque. Vocês não são diferentes disso. Vocês têm os mesmos caprichos ideológicos. Então, quer dizer, vocês tiveram uma chance ímpar de transformar essa tradição num elemento orgânico. Ou seja, aqueles elementos que a igreja guardou durante séculos e durante milênios poderiam ser renovados através de uma atitude conciliadora e não uma atitude belicosa. A sua postura, cara, é uma postura belicosa. Você não é amigo da igreja. Tanto é verdade que você, quando me chama de neomodernista, você deve pensar a mesma coisa de 1,4 bilhão de católicos. Na verdade, os eleitos são o quê? Os membros da Fraternidade São Pio X, que foram os únicos a se preservar a catolicidade. Se é que você entende a catolicidade dentro desse esquema fixo de tradição, que na verdade é engessamento da tradição. Você não analisa o processo dinâmico que a tradição coloca. É claro, veja, é claro que eu tenho críticas ao Concílio Vaticano II. Aliás, muita gente tem críticas pontuais ao Concílio Vaticano II.
Mas criticar o Concílio Vaticano II é bem diferente de dizer ali é outra igreja. Alto lá. Sossega o facho, cara. Você pode ter uma certa cultura atomista, e detalhe, vocês também transformaram Santo Tomás de Aquino numa ideologia. É isso que vocês fazem. Vocês transformam a tradição num viés ideológico, segregacionista e distintivo. Na verdade, a tradição para vocês é um conjunto de regrinhas farisaicas que vocês estabelecem tanto por uma questão de distinção como de esteticismo. Eu não estou dizendo que um membro da Fraternidade São Pio X não tem amor pela tradição, tá? Eu não vou chegar a esse ponto. Eu acredito, sinceramente, que essa questão da missa tridentina, algumas tradições que foram negligenciadas pela igreja, sim, eu acho válido isso. Eu acho válido restaurar esses aspectos simbólicos, esses elementos que fazem parte da nossa história. O problema é que vocês não fazem isso porque, na prática, quando vocês pediram para ser excomungados, no fundo, vocês não querem participar da igreja. Quando a gente restaura uma tradição, ou pelo menos quando a gente revigora uma tradição, a primeira coisa que nós temos que pensar é que essa tradição tem que ser orgânica. E essa tradição só pode ser orgânica se pertencer à comunidade católica. Da feita que vocês criaram um tradicionalismo à parte da igreja, isso não é tradicionalismo coisa nenhuma. Vocês estão no mesmo nível da igreja palmariana, cara. Quem é que vai dizer que os ornamentos da igreja palmariana não são bonitinhos? Mas aquilo é um vazio tremendo, porque é só aparência, é só é uma crosta. É isso que você faz, meu filho. Você não passa de um ideólogo. Desde que eu te conheço por gente, o seu grande problema é esse. Você vive num mundo abstrato. Você não vive numa igreja concreta. A igreja concreta, meu amigo, não são as suas viagens em Paris para ficar visitando a Fraternidade São Pio X. Não é você ficar contemplando as ruas do Barão Haussmann, né? Paris, porque Paris é uma cidade planejada, não sei se vocês sabem. Aquela cidade, na verdade, é uma cidade do século XIX, que é uma cidade bonita, organizadinha, bonitinha, tudo na visão do seu Napoleão III, o Barão Haussmann. Né? Tem alguma coisa medieval aqui e acolá, mas muita coisa foi derrubada ali. Ninguém sabe disso, mas tudo bem. Então você fica lá contemplando a França, contemplando a Europa, né? Passeando, né? Se divertindo muito. Tudo bem, eu acho legal. Eu acho legal. Eu nunca saí do país, por exemplo. Né? Eu nunca saí do país. Eu não tenho o beneplácito de pertencer aos iluminados da elite paraense, mas enfim. Seja o que for, o fato em si é que a forma como você coloca a igreja e como você se coloca demonstra que você não tem amor pela igreja. Você não tem amor pela igreja. E o que você chama de tradição, para mim não é tradição, é pura ideologia. É só ideologia, e nada mais do que ideologia. Não é menos ideológico do que uma Pietra Bertolatti ficar falando merda e dizendo que aquilo é tradição. Não é muito diferente de muitos abestalhados que ficam com gravatinha borboleta dizendo que são tradicionais, quando na verdade existem desafios tão profundos na igreja que são muito mais importantes do que muitas dessas pataquadas que vocês pregam. E isso porque essa igreja em crise, segundo eles, é a igreja onde chegou a ser a maior igreja do mundo. 1 bilhão e 400 milhões de católicos. Mas esses 1 bilhão e 400 milhões de católicos são tudo modernistas, são neomodernistas. São neomodernistas, evidentemente. Esses idiotas não se apercebem que nós temos uma realidade muito diferenciada da realidade de São Pio X, da realidade e nós vivemos em estruturações sociais totalmente diferenciadas e que nós temos que responder esses desafios. Preservar a tradição, sim. Preservar aquilo que a igreja sempre ensinou, sim. Mas sob novas situações. Veja, eu não estou sendo modernista, se é que podemos dizer o que significa essa palavra, já que desde que o Papa São Pio X escreveu a Pacendi e democratizou esse fundamento aí para qualquer coisa que aparente ser contra a igreja, né? A palavra modernismo se torna completamente vaga. Completamente vaga. Então, logo, segundo ele, que é um guardador da tradição, evidentemente, eu sou neomodernista porque, segundo ele, eu fecho os olhos para os problemas da igreja. Deixa eu te falar uma outra coisa, cara. Enquanto você escolheu ser excomungado e não vai resolver porra nenhuma dos problemas da igreja, muitas pessoas na internet, muitas pessoas nas paróquias, muitas pessoas nas comunidades estão fazendo alguma coisa para que a igreja cresça. Para que a igreja chegue nas pessoas. Seja fazendo apologética, seja brigando com os protestantes.
Há 20 anos atrás não tínhamos nada, nós não tínhamos nenhuma apologética, não tínhamos nenhum tipo de confrontação. Hoje nós temos. E hoje isso está causando um certo impacto. Pode ser que isso cresça, pode ser que isso leve à estagnação, ninguém sabe. Mas que hoje os protestantes estão assustados conosco, estão. Enquanto isso, você está lá tomando cafezinho com um bando de gente fantasiada de padre e de bispo. Por quê? Porque, claro, porque no fundo você quer ser uma seita dentro da igreja. Você quer uma igreja elitizadinha, sabe? Aquela igreja limpinha. Aquela igreja que fica ali no seu cantinho. Esse é o problema de vocês, tradicionalistas. Claro, eu estou falando vocês tradicionalistas porque eu não posso generalizar os tradicionalistas. Eu conheço tradicionalistas sérios, tradicionalistas que aceitaram a autoridade da igreja. E se há um questionamento sobre o ensino da igreja católica, que esse questionamento seja feito de uma forma educada, não de uma forma belicosa. Você age de uma forma belicosa, como muitos outros da Fraternidade de São Pio X. A igreja deu espaço para vocês não aproveitaram. E não me vem dizer que vocês sofrem perseguições. Pode até ser que isso seja verdade até certo ponto, mas as pessoas conhecem a fama de vocês. A fama sectária de vocês. A fama belicosa de querer, por exemplo, anular a Missa Nova, de querer anular o Concílio Vaticano II. Esqueçam, não vão anular o Concílio Vaticano II. Vocês podem, talvez, reformular esse concílio. Pode-se, sim, talvez futuramente, discutir alguns pontos, ver as experiências, os prós e os contras desse concílio, como, aliás, aconteceu várias vezes na história. É óbvio que o Concílio Vaticano II é objeto de críticas, mas uma coisa é ser objeto de crítica, outra coisa bem diferente é vocês quererem apropriar-se da tradição, retirar a tradição da igreja, porque essa tradição é da igreja, não pertence a vocês. A missa tridentina não pertence à Fraternidade de São Pio X, pertence à igreja, é um patrimônio da igreja. Mas vocês se apropriaram desse patrimônio e transformaram num viés ideológico, segregacionista e distintivo daquelas pessoas que não seguem essa missa tridentina. Ou seja, a missa nova, olha ali o Zé Povinho da missa nova tocando violão. É isso que vocês fazem, cara. É sério, cara, a vontade que eu tenho, sério. Se eu te encontrar em Belém, cara, a vontade que eu tenho de fazer é te mandar tomar nada naquele lugar, bicho. Sério. Porque, sinceramente, eu acho que a sua postura é de um palhaço. Você não ajudou em absolutamente nada. A Fraternidade Sacerdotal São Pio X não ajudou em absolutamente nada agindo assim. Se vocês quisessem realmente defender um conceito orgânico de tradição, era para ficarem na igreja. Era para ter uma relação cordial com o Papa. Mesmo que o Papa falasse besteira. O Papa Francisco falou muitas bobagens. Sim, eu reconheço isso. Inclusive, as pessoas aqui são testemunhas de que eu não endossei certas coisas que ele falou. Teve muita gente que endossou. Ah, porque é Papa. Não, não é bem assim. Eu acho que papas podem cometer gafes, podem cometer erros e a gente tem que falar. Agora, isso não significa que eu vou brigar com a autoridade do Papa. Isso não significa que eu terei de negar as qualidades que o Papa Francisco tinha. E ele tinha. E isso revela o quanto vocês tratam os papas. Vocês tratam os papas não como pais espirituais. Você disse lá, numa entrevista lá, numa imprensa que você chamou de neomodernista. Deixa eu achei engraçado. Você deu uma entrevista, eu acho que na Espanha, né, numa imprensa neomodernista, né, dizendo, eu amo o Papa, e não sei o que, amo o Papa? É sério mesmo que você ama o Papa? Você não ama porra nenhuma, cara. Deixa de ser cretino, cara. Deixa de ser cretino. Todas essas seitinhas tradicionalistas transformam a tradição numa ideologia. Numa ideologia em que eles se colocam à parte da própria igreja. Isso não é tradição. Tradição necessita de organicidade. Onde é que está a organicidade de vocês dentro da igreja? Não está. Sabe por que muitos de vocês preservam missa latina? É porque vocês são limpinhos. É porque vocês, no fundo, são burgueses. Veja, quando eu falo aqui da burguesia, digamos assim, eu sou uma pessoa suspeita para falar, porque eu também não sou uma pessoa de classe baixa. Eu sou uma pessoa de classe média remediado. Eu, inclusive, já tive uma vida muito melhor. Hoje a minha vida já não está tão melhor assim. Porém, o que eu percebo é que existe sim, dentro dessa mentalidade tradicionalista, uma visão genuinamente burguesa, genuinamente elitizada, e que, na verdade, trata a igreja, o conjunto da igreja, inclusive os papas, inclusive os bispos, como se eles não fossem nada. Como se eles fossem, assim, figuras com objeto de suspeita de vocês, porque o crivo da tradição está em vocês.
O crivo do magistério está em vocês, não está mais no Vaticano, não está mais no dicastério. E aí vocês fazem um espantalho do Túcio. Tudo bem, eu não gosto do Túcio. Eu acho que o Túcio é problemático. Mas você acha que a Igreja Católica não teve pessoas dentro do magistério que fossem problemáticas? Você acha que não teve isso? Você acha que a gente não teve papas problemáticos? Meu querido, no Trento, nós tivemos papas que nomearam garotos de programa como cardeais, meu filho. Aí você fica escandalizado com o Papa Francisco só porque ele falou meia dúzia de bobagens? Eu pergunto para vocês uma coisa. Vamos fazer um retrospecto de Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI, Francisco e agora Leão XIV. Vocês acham mesmo que essas pessoas são totalmente desprovidas de caráter? São, sei lá, infames? Não! É claro que eles cometeram erros. É claro que João Paulo II cometeu erros, Paulo VI cometeu erros e assim somente. Mas ninguém pode falar da vida pregressa dessas pessoas. Mas vocês são tão farisaicos, que vocês ficam dizendo assim: ah, mas os papas do Renascimento não mudaram a sã doutrina. Não mudaram a sã doutrina, cara? Eles apenas desacreditaram o papado em toda a Europa. Só isso. Você imagina, por exemplo, um nobre chegar em Roma e ver porque o Papa coloca, sei lá, um amante dentro do Vaticano. Você acha que isso não vai afetar o psique da sacralidade do próprio papado? Você acha que não, né? Não, contanto que ele preserve uma regrinha, sabe? Uma ideologiazinha, aí tá tudo de boa. É isso que vocês pensam, cara. Isso é uma palhaçada. É uma palhaçada, é um circo. E você me chama de neomodernista. Eu acho, vou ser bem sincero com vocês, eles gostam muito do Papa São Pio X por conta dessa bandeira chamada antimodernista. E eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não sou fã de São Pio X. Acho que São Pio X foi uma figura extremamente autoritária em alguns aspectos. Tudo bem, é até factível dizer que a condenação ao modernismo foi válida. Eu não tiro a razão do Papa São Pio X, mas me parece que ele tinha uma visão extremamente autocrática da igreja, e eu particularmente não gosto disso. E, no entanto, vocês reclamam do Papa Leão XIV, que implorou para vocês: não, por favor, não façam isso. Por favor, não façam isso. E vocês mandaram o Papa às favas. Eu queria ver se fosse São Pio X contra vocês. Aí vocês estão ferrados mesmo, cara. Porque São Pio X, tudo bem, era um homem de imensas virtudes, imensas qualidades como Papa e imensas qualidades como santo. Tá? Ele é um santo. Agora, também tinha coisas que, no meu entender, podemos dizer que são bastante questionáveis. Eu acho que Bento XV, por exemplo, ou mesmo Pio XI e Pio XII, são papas que, no meu entender, bastante injustiçados no entendimento. E eu acho que São Pio X tinha uma postura, no meu entender, um pouco dura para certas coisas. Um pouco severa demais. Ele tinha uma postura que, no meu entender, de um certo clericalismo que particularmente não me agrada. Apesar de que a condenação ao modernismo foi válida. E eu não tiro a condenação ao modernismo. Porém, vocês bradam o espantalho de São Pio X, por quê? Porque vocês julgam a própria igreja como modernista. Isso é um problema. Isso é um problema. Porque, claro, a tradição está sendo guardada por vocês. Aí vocês acham que, nomeando bispos, nomeando, sei lá, qualquer clérigo sem o aval papal, vocês acham mesmo que vocês vão fazer alguma coisa pela igreja? Vocês conseguiram o contrário disso. Vocês se tornaram elementos totalmente marginais. Vocês já eram marginais na igreja. Vocês se tornaram mais marginais ainda. Só se tornaram excomungados, só isso. Isso significa que vocês já não fazem parte da igreja. Vocês não fazem parte da comunidade cristã. Não adianta, senhor fulano de tal, ficar discutindo no Instagram se a excomunhão é válida ou inválida. Quem é você para decidir isso? Por acaso o Papa tem que ligar para você em Belém do Pará para perguntar sobre direito canônico com você? É isso? Ah, o Papa vai consultar o fulano de tal da Fraternidade São Pio X, um leigo da Fraternidade São Pio X, me dizendo: ô fulano, como é que é essa história de excomunhão? Por que ela tá inválida aí? Conta aí para mim. É isso que você tá falando, cara. Isso é uma infantilidade tremenda. É de uma infantilidade. Olha, sinceramente, eu fiquei chocado, para falar a verdade. Chocado mesmo com essa baboseira que vocês estão fazendo. Chocadíssimo. Porque na prática vocês não estão resolvendo problema algum da igreja, vocês estão causando mais cisânia. E veja que não são poucas as reclamações que eu escuto de vocês quando vocês entram numa comunidade cristã.
Vocês pregam contra a missa estabelecida pela igreja. Vocês pregam contra o Papa, porque o Papa é assim, assado, cozido. Vocês pregam não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vocês ficam causando intriga. Aí vocês querem que o bispo faça o quê? Fique fazendo vista grossa pra vocês? Que tal colaborar? Que tal sair da pose de almofadinha que você é? De burguesinho que você é? Sair da bolha, sabe? Dessa bolha pseudo-intelectual que você vive. Tá? E fazer que nem o Papa Francisco, quando ele era bispo em Buenos Aires. Embora eu não seja entusiasta de muita coisa que o Papa Francisco falou, e no meu entender, muitas coisas que ele declarou são temerárias, ou foram temerárias, no entanto, eu acredito que o Papa Francisco era um homem de muita caridade. Tinha tanta caridade que reconheceu os sacramentos de vocês. Aí sabe o que vocês fazem com o Papa? Vocês chutam o Papa. É isso que vocês fazem. Vocês não têm nem misericórdia de querer entender que o Papa, quando falou alguma coisa infeliz, ou algo parecido, vocês não têm nem misericórdia com o Papa. Quantas vezes eu vi no meio de vocês, de gente simpática a vocês, afirmando que o Papa era um idólatra da Pachamama. Vocês acham que vocês ajudam a igreja nisso mesmo? Vocês dão munição para os protestantes, vocês dão munição para os ateus, vocês dão munição para todos os inimigos da igreja com essa palhaçada toda. E tradição que se faz fora da igreja, tradição que fica com uma estampa de Belle Époque, como vocês fazem, talvez seja por causa de São Pio X, só pode, porque ele viveu de fato na Belle Époque. Isso para mim é uma palhaçada. Porque é uma tradição que, na verdade, é uma meia tradição. É uma tradição sem papa, é uma tradição sem bispo ordenado, é uma tradição sem sacramento válido, e assim suavemente. Meus parabéns, cara, ó. Meus parabéns pra você, porra. Você é o puta tomista, cara. Você é o puta canonista que vai ensinar ao Papa se a excomunhão dele é válida ou não. Aí vocês ficam numa discussão estéril de detalhezinhos, quando, na verdade, hoje em dia, vocês são um peso morto dentro da igreja. E qualquer dia desse vocês vão, sei lá, vocês vão se unir ao Papa da seita Mariana lá da Espanha. Pronto. Fica legal, porra. Faz um Papa logo, um antipapa. Pronto. Ninguém vai dar bola, pode ter certeza. 1 bilhão e 400 milhões de modernistas católicos não vão dar bola quando vocês criarem o seu Papa lá. Vocês vão ser um motivo de piada para todo mundo. E sem prejuízo daquele outro palhaço católico de gabinete chamado Carlos Noguet. Eu não levo a sério o Carlos Noguet. Não levo a sério. E eu vou dizer por quê. Tem uma vez que o seu Noguet, que ele se acha o centro do universo do tomismo mundial, né? E ele acha que a catolicidade está no gabinete dele, porque ele é o católico de gabinete, mas é um católico que é totalmente alheio à realidade humana. Uma vez ele começou a citar o Garrigou Lagrange, falando da direita, porque ele começou a dar ares metafísicos à direita. Eu não sei se Garrigou Lagrange falou isso, mas ele começou a dizer que a verdadeira direita, e não sei o que, esse papo de direita, não sei o que. Aí eu falei pra eles, olha, eu discordo dessa concepção aí, porque direita e esquerda, no âmbito político moderno, é algo criado pela Revolução Francesa. Então, para mim, isso não tem o menor sentido. Se você quer falar o sentido de direita no sentido de directum, de certo, de correto, é um outro sentido. E não tem o sentido político que você quer dar. Aí ele começou a falar assim, mas você quer refutar o Garrigou Lagrange? Você não concorda com o Garrigou Lagrange? Eu disse, não concordo. E daí? Qual é o problema? O Garrigou Lagrange não pode errar? Aí esse cara me bloqueou. É um velho infantilizado. É um velho tolo. Tolo. Ele é, talvez, o Olavo de Carvalho fracassado. Por que eu digo que é o Olavo de Carvalho fracassado? É porque tem certos tipos de intelectuais, ou de pseudo-cultes, ou de gente que se rodeia de livros, que quer ser o centro, sabe? Eles querem ser idolatrados, eles querem os baba-ovos. Nossa, o professor Noguet falou isso. É que nem o Olavo, que gostava desse tipo de bajulação. Qualquer pessoa que é do meu círculo de amizade sabe que eu odeio isso. Eu acho uma baita de uma babaquice. Você não precisa disso pra nada. Você precisa somente ter amigos e viver a vida, tomar uma cervejinha, tomar um café, um vinho e pronto. E vida que segue. E vá ler, vá trocar informações, etc. Coloque-se numa posição de normalidade com outras pessoas e não como se fosse uma vestalzinha.
E o Carlos Nogueira começou também a cagar regra contra o Papa, né? Porque a excomunhão foi inválida. A excomunhão foi inválida. É verdade? É, Nogueira. Agora você é Deus pra decidir também? Ou você também é um outro Papa? É um bando de palhaços. Me desculpa, mas... Olha, eu não sou versado em teologia atomista. Eu sou apenas um curioso, tá? Eu tampouco sou versado em, sei lá, em liturgia ou coisa parecida. Mas todo esse pessoal me parece um bando de palhaços. Um bando de gente ridícula. Um bando de gente que acha que o intelectualismo deles vai salvar a igreja. E nesse ponto eu vou concordar com o Papa Francisco, que isso é praticamente um pelagianismo. Já não é a confiança na graça dada pela igreja, é a confiança nele próprio, no intelecto dele. O intelecto dele vai salvar a igreja. Ele vai restaurar o Estado Católico, porra! Olha que essa palhaçada do Estado Católico me chama atenção porque a visão que esse pessoal tem do Estado Católico não é uma visão dentro da tradição política cristã. Porque a tradição política cristã pressupõe que é o seguinte: quando se fala de um poder político católico, se fala de que algo que está ligado organicamente à sociedade. Ou seja, para que você pense numa sociedade política cristã, é preciso que a sociedade seja cristã. Já começa por aí. Mas esse pessoal não pensa nisso. Esse pessoal não pensa no fato de que não adianta você criar um espantalho de um Estado oficial católico ou coisa parecida se a sociedade nem mesmo dá bola para a Igreja Católica. Se você tem uma parte significativa de pessoas católicas que não dão nem bola para a própria religião, e isso sem prejuízo dos protestantes, dos espíritas e assim suavemente, e dos ateus, né? Vejam, eu também não estou dizendo aqui que a gente vá criar também um Estado que vá punir heresias ou coisa parecida. Não, fora disso, tá? A questão não é essa. A questão é que é muito fácil falar abstratamente de um Estado católico sem qualquer realismo, sem qualquer vínculo com a concretude da realidade atual, porque soa bonito, é estético. É estético você falar, eu sou a favor do Estado católico, eu sou a favor da cultura católica. Tá, mas o que você faz para que a cultura católica cresça? É publicar livros? Isso não é suficiente. Tudo bem, publicar livros católicos ajuda, mas não é suficiente. Qual é, por exemplo, o alcance da Igreja Católica nas favelas? Qual é o alcance da Igreja Católica no povão? Isso sim forma consciências, com muito mais profundidade, e forma critérios institucionais. Quais são os critérios institucionais que esse pessoal propõe? Esses ursos sábios aí, esses sapos nas nuvens, né? Esses engravatadinhos, esses cheirosinhos, né? Chega que você chega lá, parece que tá cheirando a leite, de tão limpinho, sabe? Aí eu pergunto, o que eles têm de proposta? Nada. Nada. A igreja pelo menos tenta. A igreja real, não a igrejinha fictícia que eles inventaram. Então, quer dizer, no final das contas, a tradição está sendo ideologizada. A tradição está se transformando apenas no ornamento psicológico, no ornamento estético, no ornamento puramente teatralizado, mas que não é propriamente tradição porque não tem organicidade. Não tem vínculo real com a igreja. Tem vínculo real com uma patota. Tem vínculo real com gente que acha bonitinha a missa tridentina. Tem vínculo real, sabe o quê? Com um bando de burguesinho retardado que vive num mundo à parte da humanidade e que não pensa em soluções concretas para 1 bilhão de católicos. Católicos que estão sendo perseguidos em vários países, católicos que passam fome, católicos que estão em situações de miséria, católicos que têm, enfim, inúmeras crises humanitárias, assim, suavemente. Ninguém tá pensando nisso. Só se tá pensando, nós temos que salvar a tradição. Nós temos que salvar a tradição. Nós temos que salvar a tradição. É. Como se a tradição fosse um ornamento. É só isso que vocês fazem. É um ornamentozinho, é um rococozinho, sabe? Vocês gostam do barroco, sabe? Qualquer desses vão de peruca. Vão de peruca e vão de meias, né? De meias de seda, sabe? De meias de seda. E vão botar pó de arroz no rosto. É só isso. É só isso que eu acho. Acho uma palhaçada. Uma tremenda de uma palhaçada. E é só isso que vocês fazem. Aí vocês com nojinho, porque nós somos sujinhos, né? Segundo vocês. Ai, neomodernista. Ai, esse aí assiste missa que se toca violão. E esse tipo de discussão, cara. É sério mesmo. É sério mesmo, cara. Eu fico perplexo porque, pra quem alega a tradição, vocês têm um desconhecimento da história católica que... Nossa, vocês têm uma visão romântica da igreja. E eu digo, romantismo é algo perfeitamente burguês. Eu tava até vendo
Não somente esse meu querido, que disse que não vai mais tomar café comigo. Não tem problema. Eu tomo café sozinho. Eu tomo café sozinho. Esse meu querido aí, que uma vez tomou café e disse assim, ele fica falando que eu tomo café com ele. Aí, tá bom, eu não vou mais tomar café com você. Não se preocupe não, tá? Eu ia até pagar um café por você, mas não vou pagar mais não. Vá pagar o seu café e vá com a sua seita, né? Mas uma vez eu tava vendo esses pavoneados aí, esses pavões aí, falando sobre igreja, sobre tradição católica, não sei o que, cara. Eu fiquei chocado com a absoluta impiedade que esse pessoal tem pelos pobres. Não tô dizendo que seja, no caso, esse que eu citei, que é aqui de Belém Pará. Não, não tô dizendo isso. Eu acho que pra ele, tudo faz com tudo faz. Parece que é pra ele indiferente. Ele só se preocupa com uma coisa chamada tradição, que sabe-se lá o que significa isso. Eu tô falando de outras pessoas que também têm perfis parecidos, mas não tô dizendo que seja necessariamente a mesma coisa, tá? Existem vários perfis aí, né? Mas eu conheci gente do meio tradicionalista, ou pelo menos que gosta de dar uma de conservador católico, e vocês sabem que existem até divisões entre eles, porque uns chamam, os tradicionalistas mais radicais chamam aqueles que são mais ou menos tradicionalistas de neoconservadores, neocons, né? Mas eu encontrei um tal do neocon aí, em que ele dizendo que a causa da pobreza é o pecado. E que, portanto, muitas pessoas no Brasil são pobres porque elas não têm vida cristã e elas são desajustadas. Aí eu fiquei assim, como é que é? Então você está dizendo o seguinte, que existe um nexo de causalidade entre a pobreza e o pecado. Então, podemos deduzir também que os apóstolos eram os piores tipos humanos, porque eles não se preocupavam em nenhum momento com o dinheiro. Nem Jesus Cristo se preocupava com passagem. Ele nasceu numa manjedoura, né? Mas tinha que se lembrar disso. Pobre São Francisco de Assis, esse aí já tá pro inferno, porque, segundo ele, como ele é um sujeito pobre, então logo ele é degenerado também moral e, portanto, ele vai pro inferno. É sério, eu vi isso de um católico falando isso. Isso é um pensamento, assim, que parece teologia da prosperidade, mas versão católica, sabe? E o cara dizendo que o problema da decadência na sociedade é o marxismo cultural. Vamos analisar uma coisa bem interessante. Vocês acham que o problema das favelas é culpa do marxismo cultural? Vocês acham mesmo que as pessoas que estão na favela, elas estão porque elas gostam da favela, porque elas gostam de cheirar vala, elas gostam de lixo na rua, elas gostam, sei lá, de ficar numa precariedade e elas são um bando de vagabundos que trabalham muito pouco, né? Muito pouco, imagina. Brasileiro trabalha que nem um condenado pra ganhar um salário de merda e o cara ainda diz que esse pessoal é vagabundo. E esse pessoal vive numa precariedade absurda. Mas não, eles estão ali porque eles querem, porque é o pecado. Porque eles estão querendo é jogar bet, sabe? Eles estão querendo, eles são pessoas desajustadas, porque se eles fossem pessoas profissionais ajustadas, dentro de uma ética do trabalho bem calvinista, eles estariam mais ricos, evidentemente. Eu não sabia que a função do evangelho fosse enriquecer pessoas, mas tudo bem. Então a gente encontra tanta bizarrice nesses movimentos tradicionalistas, ou então nesses movimentos ditos conservadores católicos, que é sério, cara. Não dá pra levar, sabe? É a Pietra Bertolazzi falando que não confia em pessoas gordas. Bom, o que isso faz diferença no caráter da pessoa? Ela acha que sendo magrinha e sendo uma sarada de academia, isso a torna moralmente mais inteligente ou superior? Isso porque eu não vi outros imbecis que também falam a mesma coisa, que tem um discurso muito próximo do protestantismo mais mequetrefe. Então, meus amigos, essa questão da fraternidade é muito simples. Não é a tradição que está sendo preservada. É, na verdade, um simulacro de tradição. É uma ideologia. E, como tal, ela não tem concretude na realidade. Ela tem apenas o quê? Ela tem uma estampa, ela tem um invólucro. Sabe aquela história de que nem tudo o que reluz é ouro? É a mesma coisa. Observem, eu não estou nem negando que a fraternidade São Pio X, em alguns pontos, possa até estar certa. Mas os meios pelos quais eles agem e a forma como eles transformam a tradição é que estão errados. E é por isso que eles se ferraram. E vou dizer, merecidamente. Olha, meus parabéns. Vocês são um dos segmentos mais burros que eu já vi na minha vida. Vocês são burros. Não adianta vocês lerem livros, brincarem de disputações teológicas contra-impugnantes ou coisa parecida, se vocês não têm prudência, vocês não têm jogo de cintura. Vocês são malucos, vocês são imprudentes.
E, portanto, vocês estão agora fora da igreja. Meus parabéns. Agora resta saber quando é que vocês vão voltar, se é que vocês vão voltar.